De posse, então, dos contigues obtidos a partir das bibliotecas genômicas, nós podemos então partir para o isolamento e identificação das sequências responsáveis, né, pelo fenótipo, que é o grande objetivo da clonagem posicional, né, dentro do campo da genética direta. A identificação dos genes que são responsáveis pelos fenótipos-alvo. Porém, a identificação das sequências codificadoras, por exemplo, né, regiões que codificam proteínas contidas no DNA, né, de contigues-alvo, constitui uma das etapas mais difíceis na clonagem posicional e também, logicamente, dentro da genética direta. As sequências codificadoras representam apenas uma pequena fração da totalidade do genoma em eucariotos, que no caso pode corresponder aí, dependendo do eucarioto, né, de 1 a 10% de seu genoma. Sequências codificadoras estão dispersas e separadas por introns de tamanhos variáveis. Por exemplo, né, nós temos um exemplo extremo. O gene responsável pela distrofia muscular se estende, né, em humanos sobre uma região genômica de 2,3 megabases e aí então expressa um RNA mensageiro de 14 quilobases, compreendido dentro de 79 exons, né, de acordo com Roberts em 92. Então, vários métodos foram desenvolvidos e podem ser combinados para a identificação de genes. Convém então realmente fazer uso dessa combinação de métodos para uma obtenção mais acurada do gene-alvo. Gente, aqui apenas ressaltando que os genes-alvo aqui escolhidos são genes que constituem genes codificadores de proteínas, tá? Mas, muitas vezes, nós sabemos que muitos fenótipos são definidos por regiões não codificadoras, o que faz com que se torne então um desafio ainda maior. Bom, então aqui nós temos algumas técnicas de identificação, né? Uma das mais famosas é o Northern blotting, em que essa variante, né, do Southern blotting, que se baseia na hibridização de moléculas de DNA. Nesse caso, nós vamos fazer a hibridização de uma sonda de DNA contra um material de RNA. E aí, então, eu faço isso a partir, por exemplo, da análise, né, de RNAs que são expressos. E aí eu posso tomar fragmentos das minhas bibliotecas, né, dos meus contigos, por exemplo, e confrontá-los, né, usá-los como sondas para confrontar, por exemplo, várias bibliotecas de RNA submetidas à eletroforese, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um DNA que é clivado, e aí eu posso usar então esse DNA como sondas, né? E aí eu posso ter, por exemplo, um gel contendo RNA, em que as minhas sondas de DNA irão se ligar a esse RNA. Então, o processo aqui ele é muito similar ao que a gente viu no caso com o Southern blotting, mas aqui nós não estamos buscando alvos de DNA. Os nossos alvos são moléculas de RNA. E que moléculas de RNA são essas? As moléculas de RNA que constituem os transcritos dos genes alvo, né, das sequências codificadoras que são do nosso interesse, né, que nós estamos buscando. E as nossas sondas serão aquelas que são obtidas das bibliotecas BAC, IAC ou Cosmídio. Um outro método, no caso, é a captura do DNA por afinidade, né? Eu tenho, então, mais uma vez, a minha biblioteca, né? BAC, IAC, eu posso, então, digerir o DNA genoma contido nessa biblioteca e, então, fazer uso de adaptadores, mais um primer, né? Que poderá ser usado para amplificar o fragmento, contendo, então, uma biotina na sua extremidade, né? Então, o adaptador, ele se liga à extremidade, 5 linhas e 3 linhas, né? Coesiva, e o primer então amplifica essa região. E aí eu faço, eu promovo a formação, né, que seria PCR, tá? Eu promovo a formação de um fragmento amplificado contendo extremidades com biotina, né? E aí então eu novamente faço a hibridização, da mesma forma que eu faço com Southern blotting, né? Ou no caso, como a gente viu no slide passado com Northern blotting, né? Eu faço então o uso desse fragmento, né, com uma sonda, tá, biotinilada, porque ela tem essa sonda tem na sua extremidade uma biotina, né, e hibridizo com a biblioteca de DNA, tá? A mesma biblioteca de DNA, por exemplo, que eu estou usando de princípio, né, eu posso ter um clone BAC ou um clone IAC ou um cosmídeo, né,
e confrontá-la com a biblioteca inteira, ou mesmo a biblioteca de cDNA, o DNA complementar a partir, né, da extração de RNA e da transição reversa desse RNA. E aí eu vou saber exatamente qual que seria, né, o cDNA e também o RNA correspondente, né, da expressão do meu gene, usando aqui como sonda o fragmento amplificado. E aí eu vou ter então a hibridização do meu fragmento amplificado, né, e biotinilado com o meu região alvo de interesse, né, a minha biblioteca de DNA ou mesmo a minha biblioteca de cDNA. E aí, como ele contém essa biotina na extremidade, eu posso usar uma proteína que pode se ligar de forma muito ávida, né, com grande afinidade à biotina, que é a avidina, né, como a avidina de Streptococcus, streptavidina. E aí, então, eu posso, então, separar a partir do uso de beads, né, de esferas magnéticas, tá? Que estão ligadas à avidina, que irá se ligar à biotina, esse material todo por centrifugação, ok? Ou por magnetismo, né? Caso a minha esfera ela seja magnética, né, ela tenha então, no caso, um campo, ela possa ser submetida a um campo magnético, eu posso separar então todo esse material que foi hibridizado, usando então a ligação específica da biotina com a streptavidina ligada a essa esfera magnética que pode então ser separada por um campo magnético. Se eu não tiver uma esfera magnética, eu posso então separar por centrifugação, tá? E então precipitar o material e aí depois então promover a desnaturação para saber exatamente qual que é a região que hibridizou com o meu amplicon biotinilado. Bom, usando também bibliotecas, né, outras bibliotecas de cDNA, eu posso então ter a minha biblioteca genômica aqui, né, com as minhas bactérias, por exemplo aqui, bactérias leveduras, contendo os clones BAC. Eu faço como se fosse um carimbo, né? Eu coloco aqui um papel de filtro ou então uma membrana de celulose e entro em contato com minhas bactérias, sabendo exatamente a posição dessas bactérias no meu papel de filtro. Eu faço a lisa das bactérias desnaturando o DNA e então hibridizo essa membrana, né, ou esse filtro com sondas marcadas, né? Pode ser marcadas com fluorescência ou marcadas com radioatividade, biotina, etc. E aí, então, eu identifico as colônias, né, de acordo com aquelas que realmente foram hibridizadas, né? Aqui, mais uma vez, a hibridização entrando em ação. E aí, a sonda, como ela é marcada, eu posso então identificar qual que foi a colônia que ela se ligou. E aí, então, ocorreu essa marcação. E aí, sabendo a posição direitinho do meu carimbo, né? do meu papel de o meu papel de filtro, né, da minha membrana de celulose, eu posso saber exatamente qual que é a colônia que contém o gene de interesse, que no caso aqui, como exemplo, né, é um gene que codifica um hormônio, né, de crescimento. Bom, e uma última forma que é mais recente, tem sido muito utilizada, realmente é o sequenciamento e análise direta, né? Como nós temos então nossas bibliotecas, né, nossos conjuntos de contigs, nós podemos simplesmente tomar esses fragmentos, fragmentá-los e sequenciá-los, né? Nós aí podemos sequenciar, caso a capacidade do laboratório, da estrutura seja boa, nós podemos sequenciar toda a biblioteca ou tomar apenas com base nas análises anteriores, né, de biblioteca de cDNA, de captura por afinidade, né, por exemplo, ou mesmo outras técnicas, e então sequenciar clones BAC específicos, né, que ainda serão complexos, pois contém milhares, né, centenas de milhares de pares de base. E aí, então, no mesmo princípio, né, encontrando regiões de sobreposição entre fragmentos, eu posso, então, montar realmente toda a minha sequência contendo o meu gene de interesse. E, por fim, eu posso ter aqui, por exemplo, né, caso a minha espécie de interesse ela não tenha genoma sequenciado, né, principalmente, e aí também estou buscando genes que sejam codificadores de proteínas, eles terão então um mRNA que, eventualmente, nós não tenhamos conhecimento das extremidades 3' ou 5'. E aí nós usamos essa técnica chamada de RACE, né, é a amplificação rápida de terminais do cDNA, né, no caso, né, e aí nós podemos amplificar a porção 3' usando como base, como é o mRNA, né, a cauda poly-A, e aí usar um primer que seria então um poly-T, que iria amplificar a região
de 3 linhas em diante, né, em direção 5 linha, ou um primer, no caso, 5 linha, né, em que eu posso ter um primer que irá estar, ser específico a uma dada, região da porção 5' da sequência, né. Pode ser próximo ao cap, né, ter uma afinidade com o cap, por exemplo, né, é o 5-metilguanosina, né, ou então outra região que seja bem conhecida nessa extremidade. Bom, gente, em uma visão global nos dias atuais, né, como nós podemos ver então, por exemplo, um experimento típico, né, em animais da clonagem posicional. Nós temos então, né, um experimento típico de genética direta, em que nós analisamos um fenótipo e aí então fazemos a genotipagem de uma população, né? Nós temos aí, por exemplo, há aproximadamente 20 animais afetados dentro de uma população que pode ser de 100, de 200, né? E aí então verificamos alguns marcadores, né, uns 80 marcadores moleculares que podem estar associados então, podem estar até ligados, né, com desequilíbrio de ligação a a características de interesse, né, o fenótipo de interesse, que pode ser a doença, por exemplo, né, uma doença específica em camundongos. E aí então os cromossomos, então, são genotipados, né? Nós podemos, então, fazer mapeamentos para a montagem de mapas genéticos em alta resolução, usando, por exemplo, eventos de meiose, né? 100 a 1000 meioses, cruzando os ratos entre si, né? E aí, então, genotipando, usando como marcadores, por exemplo, né? Nos dias atuais, podemos usar, por exemplo, os SNPs, né? Ou mesmo fragmentos, né? Fragmentos polimórficos maiores, né? E aí, no caso, se nós usarmos o SNP, nós podemos então ter os haplótipos, né? Aqui nós temos, por exemplo, diferentes perfis de haplótipos para cada cromossomo, né? Por exemplo, vou colocar aqui seja cada um seja um cromossomo, né? E aí cada cromossomo terá um perfil de haplótipos específico com base nos SNPs presentes, né? Que nós podemos acompanhar por meio dos cruzamentos, né? Por meio das meioses que irão ocorrer nos cruzamentos, né? Para termos um mapeamento genético de alta resolução. E aí, usando esses marcadores, nós podemos então, pelas técnicas anteriores, né, ou mesmo assim pelo sequenciamento de regiões contendo os SNPs, né, que podem estar ligados ao fenótipo aqui em cima, tá? Eu posso então delimitar, usando esses SNPs, os melhores SNPs, o intervalo contendo o gene candidato para um sequenciamento mais acurado, né? E aí, então eu posso realmente rastrear com grande acurácia a minha mutação. Bom, gente, é isso. Estamos nos aproximando do final da nossa disciplina e na próxima aula nós teremos então a parte final, que são os marcadores moleculares aplicados especificamente para estudos genéticos em humanos. Nós falaremos nessa aula aqui sobre algumas doenças genéticas em humanos famosas, né, que foram estudadas e no caso, permitiram, por exemplo, o uso de marcadores moleculares em seus estudos. Falar da doença genética talvez humana, a doença genética humana, perdão, mais estudada, que seria o câncer, né, e também uma aplicação muito famosa, né, famosa na televisão, que é a genética forense, que também utiliza, em grande amplitude, em grande quantidade os marcadores moleculares. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.